Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 1985. A gente vai voltar 40 anos no tempo, quando o Nick era moço, para conversar sobre alguns dos melhores discos lançados nessa época. Certo, meus amigos oitentistas? Certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Além disso, você pode apoiar a gente no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, hoje todos muito jovens, com suas ombreiras, com seus cabelões, com suas jaquetas de couro aqui, ó, como Luiz Ricardo Melo, Gabriela Ramos, Vinícius Correia, Rodrigo Berg, Danilo Ferreira, Leonel Moura, Tuane Malman, iPhone Mariana e Fabrício Neri. Muito obrigado por apoiar a gente e olha só, quem é apoiador do nosso podcast, essa semana já devem rolar alguns sorteios do Índigo Apresenta aqui, todo o ecossistema. A gente conseguiu alguns ingressitos para os nossos ouvintes e a gente vai sortear lá no grupo fechado para os nossos apoiadores. Então, apoiando o podcast VFSM, você também tem acesso a shows deliciosíssimos. E no dia 2 de novembro acontece a primeira edição do Índigo Apresenta aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com atrações incríveis como Jude Line, Otoboke Beaver, Mogwai, Block Party, Weezer. E olha só, quem mais? Quem é essa atração especialíssima? Nós 4 vamos discotecar. Ali a gente não sabe ainda exatamente o horário ali, mas provavelmente no comecinho da tarde, certo, Isadora? No comecinho vamos fazer do evento, vamos ali, fazer ó, o warm-up. Aquele warm-up ali, a gente vai preparar. Os 4 ali, ó, cada um vai apertar o botão do... Um vai colocar o pendrive, outro vai apertar o botão, outro vai fazer o efeito. E ali vão ficar os 4 ali se revezando ao vivaço ali. Então você que já vai pro Índigo Apresenta, vai ver a gente fazendo um setzinho bem delicioso. O que será que a gente vai preparar? O que cada um vai tocar? Descubra, garantindo o seu ingresso em eventim.com.br/Índigo, onde além do ingresso para o Índigo Apresenta no dia 2 de novembro, você tem acesso a outras atrações incríveis que vão rolar dentro do ecossistema Índigo. A gente já falou ao longo dos últimos meses ali de todos esses shows paralelos, jovens artistas, novos artistas que estão vindo para tocar não apenas aqui em São Paulo, mas em outras cidades aqui do Brasil. Certo, meus amigos? Certo. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Nick Silva, onde você estava no ano de 1985? E ainda não tinha nascido, mas eu me dei conta hoje, exatamente hoje, que eu sou o único aqui entre nós 4 que nasceu nos anos 80 ainda. Exato. Claro, nós nascemos nos anos 2000. Você é velha? Eu nasci em 2010. Eu nem vi as Torres Gêmeas caindo. O que é isso, Torres Gêmeas, amigo? Não sei, parece uma coisa norte-americana, mas eu não sei, a gente é muito colonial. Não sei. Eu sou de 2011, então eu não sei. Não sei dizer. Mas olha só, como era o mundo em 1985? De 11 a 20 de janeiro acontece a primeiríssima edição do Rock in Rio. E cada vez que eu vejo as imagens, cara, eu acho assim uma coisa muito surreal. É muito mambembe ainda, assim, pensando o tipo de estrutura de organização que a gente tem hoje no Rock in Rio, esse conceito da cidade do rock. E lá era uma coisa muito sujão, assim, lama, perrengue. E rolou ali com várias atrações incríveis. No dia 12 de janeiro morre o Vila Nova Artigas, arquiteto importantíssimo brasileiro aqui, um dos grandes arquitetos de São Paulo. No dia 15 de janeiro, Tancredo Neves, do PMDB, vence o candidato da situação do regime militar, o Paulo Maluf. Nas eleições indiretas é eleito o primeiro presidente da República após regime ditatorial. Em 20 de janeiro, Ronald Reagan toma posse em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. E no mesmo dia é inaugurado o Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui nosso maior aeroporto do Brasil, um dos maiores da América Latina. Muito recente, né? 40 aninhos, se a gente for ver assim. No dia 7 de março, Michael Jackson
e Lionel Richie gravam com os artistas mais bem-sucedidos da época We Are The World, essa canção que tem o documentário que saiu ano passado, se eu não me engano, que a gente até recomendou aqui. Então foi o single mais vendido desse ano. No dia 12 de março nasce o Stromae, cantor, compositor e multiartista belga. No dia 14 de março, o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, é internado às vésperas de sua posse no Hospital de Brasília, onde realizou uma operação abdominal, e em seu lugar assume o presidente e vice José Sarney. O Tancredo morreria no dia 21 de abril desse mesmo ano, dia de Tiradentes ali para os teóricos da conspiração que falam que mantiveram o velho vivo até os últimos aquela segundos. foto, ele tá praticamente morto, né, gente? Meu Deus. Mais morto do que vivo. Tá um morto muito louco, basicamente. Morto muito louco. Toda essa história em torno da morte do Tancredo Neves é bem interessante. Bem Procure saber. estranho. E quem sabia já morreu, né? A Glória Maria. Glória Maria. Exato. No dia 15 de março, José Sarney se torna o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos do regime militar, assumindo o cargo depois que o presidente Tancredo ficou seriamente doente no dia anterior. Nesse mesmo dia, é criado o Ministério da Cultura, lembrando que quando tem ditadura, não tem cultura para o povo, e aqui eles criam o Ministério da Cultura. Nesse mesmo dia também é lançada a série japonesa Jaspion, que 3 anos mais tarde seria exibida na Rede Manchete aqui no Brasil, e seria um princípio dessas ondas dos tokusatsu aqui, que viria posteriormente com Changeman, Power Rangers e tudo mais. No dia que eu fui no lançamento do Festival do Estúdio Ghibli, eu conheci o senhorzinho que é responsável por trazer esses episódios pro Brasil. Tudo. Ele que é o dono da Sato Company, que também foi fundado em 85. Ele é bem importante para a inserção dessa cultura no Brasil. Eu achei bem legal. Sato Company. Eu adoro a vinhetinha tudo. deles. Em 21 de abril, o piloto Ayrton Senna vence o GP de Portugal, sendo sua primeira vitória na Fórmula 1, e menos de 10 anos depois ele viria a falecer, em 94, né? Então, curioso, muito curto esse período de atuação dele, um impacto enorme. No dia 2 de maio, nasce a Lily Allen, ela que lançou o novo álbum recentemente. No dia 7 de maio nasce o J Balvin. No dia 8 de maio, o Congresso Nacional do Brasil aprova a emenda constitucional que estabelece as eleições diretas para presidente da República com 2 turnos e data fixada para prefeitos das capitais. Então, a próxima eleição seria finalmente o tão pedido voto direto. No dia 11 de junho, nasce Di Ferreiro, ele que é um quarentão aí. No dia 20 de junho, nasce Isadora Almeida, sua amiga Caroline Polachek, olha aí, ela que também está completando 40 anos, e que aí quando ela surgiu, a galera achou, ó, mais uma novinha da indústria, mulher já tinha 30 anos. Esses dias a Ayo Edebri tava falando que ela e a Rachel Sennott geralmente aparecem em matérias que as pessoas descobrem que elas não são, tipo, jovenzinhas que estão, tipo, criando a cultura nova. Daí ela fala, todo dia eu tenho que ler uma matéria dizendo, nossa, olha como elas são velhas e acabadas, e elas fingem que elas são Jay-Z. Meu Deus do céu. No dia 21, no dia seguinte, nasce Lana Del Rey, outra quarentona aí. No dia 3 de julho acontece o Live Aid, que é assistido por mais de 1,5 bilhão de pessoas, onde Queen realiza um de seus maiores shows, e é aqui que vem a base para o Dia Internacional do Rock, que por sinal só existe no Brasil. Sim. Então vem a partir disso. No dia 17 de agosto nasce o Emicida. No dia 1 de setembro, os destroços do RMS Titanic são encontrados a mais de 3 km de profundidade. Então, desde 1912, a partir das expedições, procurava-se o Titanic, ninguém sabia onde estava exatamente. Tinha essa teoria de que os sobreviventes falavam que o navio partiu ao meio, as pessoas duvidavam que isso fosse possível e encontraram ele lá partidaço ao meio. E aí vem toda essa nova redescoberta do universo Titanic aí. Em 14 anos lançariam aquele documentário com exatamente, o Leonardo com James Cameron, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Exatamente. Em 9 de setembro nasce Rincon Sapiência. Em 13 de setembro o jogo Super Mario Bros. É lançado para o Nintendo Entertainment System, o NES, que entrou para a história e fez o Super Mario se tornar o grande símbolo da Nintendo. No dia 8 de outubro nasce Bruno Mars. No dia 9 de outubro morre o desgraçado do Emílio Garrastazu Médici, ele que foi o presidente ali dos anos de chumbo da ditadura militar. Em 10 de outubro nasce a cantora Marina. Em 9 de novembro a TT Espíndola ganha o Festival dos Festivais da TV Globo com o hit Escrito nas Estrelas. Em 20 de novembro a nossa estrelinha nasce a rainha do Canadá Carly Rae Jepsen. Meu Deus!
Quarentona. Essa é galera outra que a quarentona galera tá braba, hein? Nossa, bem conservada, né? Carly tá... Em 25 de outubro nasce a Ciara. Em 28 de novembro nasce o Thiago York. Em 1 de dezembro nasce a Janelle Monáe. Em 6 de dezembro nasce a Dulce Maria. E em 1985 são formadas as bandas Radiohead, Guns N' Roses, L7, Sarcófago e a maior de todas, Engenheiros do Hawaii. Bora então falar sobre os discos. Aqui a gente pode começar pelos discos brasileiros. E aí eu só queria fazer uma recapitulação rápida, que desde o início dos anos 80, a gente vem falando como a música brasileira no começo dos anos 80 era estranha, né? Os artistas veteranos da MPB estavam meio se desencontrando, fazendo coisas esquisitas ali. A gente tinha algumas coisas interessantes surgindo, tipo Gangue 90 Absurdettes, Blitz, Barão Vermelho, esse cheirinho de New Wave no ar. Mas por conta da ditadura existia, obviamente, um freio criativo muito grande, uma repressão ainda muito grande, apesar de existir um abrandamento nesses anos finais da ditadura. E é muito engraçado que com a queda do regime ditatorial, a gente tem uma proliferação absurda de grandes obras, de artistas novos, de gente muito criativa fazendo coisas interessantes aqui. E eu acho que o ano de 1985 é o ano que reestabelece, parece que tipo volta todo mundo com gás, inspirado, muita banda nova, mas muito artista que já vinha ali lançando algumas coisas. E tem muita coisa boa aqui nessa lista, né? Quem quer começar puxando? Você quer puxar? Não, só antes de você falar puxar, acho que é só interessante pensar que também é um momento importante no Brasil de nascimento de uma cena independente, assim. É nos anos 80, especialmente aqui nos meados dos anos 80, que a gente vai começar a falar sobre lançamentos independentes, inclusive alguns artistas grandes vão para esse espaço do independente, então a gente vai ter, sei lá, lançamentos, por exemplo, da Baratos Afins ou da Lira Paulistana, que são muito importantes para que esse espaço saia só das gravadoras e para que a gente tenha uma música underground brasileira cada vez mais rica. Eu acho que isso vai ficar bem claro quando a gente citar alguns nomes aqui. Perfeito. Eu acho que já que você puxou isso, eu preparei um bloquinho aqui, porque no Brasil a gente tem um efeito curioso, que enquanto lá fora rolou o movimento punk, em seguida o pós-punk, aqui as coisas veio meio que juntas. E no caso do pós-punk, dessa música art rock experimental, a gente tem o nascimento de várias obras bem significativas, principalmente para a cena paulistana, para a galera que se encontrava lá na galeria do rock, no selo Baratos e Afins e tudo mais. E a gente tem aqui alguns projetos bem interessantes. O mais representativo para mim é o Cinema, que é um projeto bem experimental de... Cara, é um som muito atual, feito em 1985, colagens, brincadeiras com vozes, costuras de estilos, ritmos. Ele é um disco mega cult, ele foi relançado recentemente pela Nada Discos há alguns anos, assim, veio num box especialíssimo. As cópias originais desse disco hoje em dia custam, assim, muita grana. Mas a gente vai ter também Fellini, com Adeus da Fellini, é o primeiro álbum de estúdio desse grupo de pós-punk muito influente na cena paulistana. A gente vai ter o primeiro EP da Patife Banda, a gente vai ter o Smack com Ao Vivo no Mosh, que é outro grupo bem importante de pós-punk, e a gente vai ter coletâneas como Não São Paulo, que vai envolver nomes como Akira S e as Garotas que Erram, Muzak, Chance, Ness. Então, assim, bem que o Renan falou, esse princípio da cena independente era uma galera que ia atrás de meios alternativos para disponibilizar suas canções, gravavam com estúdios caseiros ou estúdios mais baratos, ou encontravam outras formas de distribuição. É o princípio da cenazine que vai se popularizar ainda mais na década de 1990. Então tem muita coisa rolando aqui nesse período. Já que estamos no tópico punk e post-punk, a gente tem o Legião Urbana, que é um grande clássico aí desse ano, é o primeiro disco deles. É um disco ainda bem calcado nas coisas que eles faziam no Aborto Elétrico, que era uma banda aí sim bem mais punk ali do Planalto Central, né, de Brasília e tudo mais. Cria-se essa nova formação com o Renato, o Dado e tudo mais. E, enfim, acho que é um disco bem significativo, assim, pra música brasileira, bem importante. Várias bandas vieram nesse mesmo rastro aí de fazer essa coisa mais punkzinha. O Legião Urbana acaba mudando muito o som deles ao longo de toda a carreira, né? Ao longo dos próximos anos. Os próximos discos já vão ser bem diferentes. Eu e o Kleber gravamos uma trilogia sobre os discos do Legião Urbana. Em algum momento aí da vida deve sair esses programas. E
pra quem nos apoia, esses 3 programas já estão disponíveis desde o começo do ano. Então, assim... Sim. E esse disco é só pedrada. Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola, Soldados, Por Enquanto. Eu sou Bom apaixonado demais. por esse disco, é muito bom. Ai, gente, falando de rock, né? Essa coisa. Acho que o álbum que eu mais ouvi dessa lista, assim, e não jovenzinha, já um pouco mais velha, foi o do RPM, o Revoluções por Minuto mesmo. Muito bom. Que foi, assim, um fenômeno muito, 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 muito gigante. Eles chegaram, tipo, a bater um feito inédito na indústria fonográfica brasileira. Eles venderam mais de 100 mil cópias. Isso não era, tipo, uma coisa, né, fácil. E, gente, tem muitos hits, tipo Loiras Geladas, Rádio Pirata... Olhar 43. Olhar 43. Todos os hits. Todos, A Cruz e a Espada. Tipo, quando você vai ouvindo, daí você fala... todas estão aqui. Juvenília, Cara, que eu acho linda, eu adoro. Big fan. E tinha o Paulo Ricardo, que era Isso que eu ia muito falar. o sex symbol, né? Então, Assim. e aí eu trago aqui o porquê. Por que eu fui ouvir RPM? Por causa da minha mãe. Minha mãe maluca pelo Paulo apaixonada. Eu Ricardo. achei que você ia dizer que era por causa do KLB e sua versão de Olhar 43. Ah, tem isso. Não, sim. Isso sim. Isso sim. O É que KLB você foi foi pra icônico isso, o que o nos Paulo anos. Ricardo foi pra mãe dela. Exatamente. Mas, eu não tancava o Kiko, Leandro e Bruno, não, tá? Mas eu gostava de ouvir porque minha avó gostava. A gente comprou o CD juntas. Ai, que linda! Olha minha avó! Eu acho que eu comecei a ouvir por causa de Big Brother, porque a trilha sonora era do Paulo Ricardo, né, primeiro. Todo ano. Até hoje ainda é? Todo Até ano. hoje, Então ele tá. grava... É o ECAD ali que pinga pra ele. Todo E ano. é isso, aí ali. falaram, ele também tinha uma banda. Daí eu fui ouvir. Mas é icônico esse Não, é bom pra esse caralho. álbum. E só uma coisa, Discão. o sucesso desse disco PA, é muito grande, Esquiavon, mas eles o são muito sucesso do disco ao vivo que veio no ano seguinte Muito! meio que reforçou. Eu tenho. Então, assim, ele tocava tanto quanto Eu tenho esse esse primeiro CD. disco. Assim, para algumas pessoas ele é mais importante do que o primeiro disco da RPM. E é um Sim. synth rock que era meio inédito aqui no Alvorada Brasil, né? voraz. Tipo, apesar de Putz, já muito ter foda. bastante coisa com sintetizador, acho que essa coisa mais rockista não era tão comum assim. Tem uma versão de London muito linda nesse ao vivo do... Ao vivo, uhum. Muito linda. Eu pensei que você ia puxar Kid Abelha, Isadora. Com Então- Kid Abelha e os Abóboras Selvagens no álbum Educação Sentimental. Então, tem isso aí, né? Mas assim, não é dos meus favoritos. Mas eu acho que é icônico por ser... Lágrimas de chuva, molha o vidro da janela. mas Ainda com a ninguém formação com o vê. Leone. Eu acho então. esse disco absurdamente bom. É foda. Tem Educação é foda. Sentimental, Garotos, A Fórmula do Amor. Sim. Nossa, é hits. muito bom. É o primeiro? Não. É o segundo. Não, o segundo. É O o segundo, segundo? Seu Espião é o primeiro, de 84. Tá. Nossa, que também tem coisas ótimas. Tem Fixação, Alice Não tem Me Escreva, Garotos. Tem Fórmula do Amor. Verdade. Putz, é bom, Pintura né? Íntima, é muito bom. Nossa, era tão... Nossa, é muito Não, New Wave, né? É muito! Não é muito nesse que tem New Wave. pintura íntima. Não, nesse não tem. Esse é Lágrimas de Chuva. Lágrimas Educação de Chuvas, Sentimental, Educação Garotos. Sentimental 2, A Fórmula do Amor. Garotos. Mas é bom também. Sim. É bom para o moral. Já que a gente falou bandas com vocal feminino, eu vou trazer o Metrô com o disco Olhar, Ai, de tudo. 1935, Nunca que tem... ouvi. Você nunca ouviu? Já ouviu sim, amiga. Tenho certeza que você já ouviu. É maravilhoso, eu acho super divertido, porque tem essa coisa meio de new wave, é uma forma de olhar pro pop muito interessante. Eu acho que tinha uma coisa que, sei lá, a crítica virou muito a cara, porque tinha essa coisa super jovem, super, tipo assim, fun, e aí eu acho que tinha o fato Coração de ser ligado, beat acelerado. a voz da Virginie Botot tinha essa coisa meio... muito jovem, assim, que às vezes as pessoas viravam a cara por ser uma coisa tipo, de meninas, mas eu acho muito interessante, eu acho muito divertido, além do hit beat acelerado, que é tipo assim, baforoso, né, tem Tudo Pode Mudar, que eu também acho ótimo. Ai, tudo. Tititi eu também gosto bastante, Sândalo de Dandy, enfim, tem várias coisas que eu acho, assim, ótimas nesse disco, e eu acho todo o imagético deles muito icônico, assim, eles eram muito divos, então eu adoro Muito lindo aqui. Eu tô vendo aqui as capas. Amiga, quem gosta de Terno Rei, pós Vai ali amar. Violeta, esse disco é isso, assim, é bem essência. Só que com um bem vocal isso. assim, como se fosse meio Vocal tipo bem Fernanda doce. Takai quando ela canta as Isso. coisas mais pop. Tá bom. É muito bom. Eu vou embarcar então. Você vai adorar beat acelerado.
Seguindo nessa toada aí, mas já indo para um grande nome da música brasileira, em 85, a Rita Lee e o Roberto de Carvalho lançam Rita e Roberto, é o disco mais new wave dela. A minha faixa favorita é Vírus do Amor. Ela é uma música que tem acenos ali sobre a relação da pandemia de HIV AIDS, mas tem outras coisas como Vítima. É um disco bem synth, bem sombrio. Ele vem num período assim pós-excessos de drogas da Rita Lee no comecinho dos anos 80. Ele é um trabalho um pouco mais sóbrio, ele é meio obscuro, mas ele é muito, muito bom, assim, é bem aninhos 80, assim. É uma outra perspectiva de Rita Lee, menos festa, menos euforia, uma coisa mais compacta, mais sombria até. Um disco bem interessante que a gente vai ter também é o primeiro solo do Cazuza. Logo quando ele sai ali do Barão Vermelho, ele lança Exagerado, né? Tem coisas bem interessantes, tem a própria Exagerado, tem Codinome Beija-Flor, tem Mal Nenhum, Balada de um Vagabundo. Só enfim. As são felizes. Ah, é verdade, tem essa também. Esse disco ainda tem um monte de parceria dele com o Frejá, né? Apesar dele ter saído da banda, eles terem tretado ali logo no comecinho, mas depois se acertaram. E aí vai ter parceria também com o Ali Salomão, que eu achei bem interessante isso. Com o Lobão e tal. As parcerias dele com o Ezequiel Neves. Sim, que era, também. tipo, que nessa época era tipo o best do Cazuza e teoricamente inimigo de Rita Lee, e que ele era responsável por muitos dos boatos que perseguiam a Rita Lee nessa época. Tá saindo um documentário sobre o Ezequiel Neves, estou muito curioso, pois ele é uma figura central dos babados dos anos 80, pois excessos e excessos. Sim. Quero puxar uma trinca punk aqui, porque a gente tem Plebe Rude com Concreto Já Rachou, Cólera com Tente Mudar o Amanhã e Garotos Podres com Mais Podres do Que Nunca. Uau. É bem barra pesada, eu acho que são discos bem representativos dessa relação com o punk da música brasileira. Eu acho que ele não tem a mesma... Garotos Podres talvez, mas os outros dois não tem aquela mesma crueza lo-fi, assim, é um pouco mais bem acabado. Eu acho que mais envolto numa atmosfera mais pro mercado nacional, assim, mas ainda assim são 3 discos muito emblemáticos pra cena punk. Eu acho que são trabalhos essenciais para quem quer conhecer um pouco desse movimento aqui no Brasil. Tem alguém que traiu o punk, que é o Titãs com Televisão, que é um disco bem esquisito. Eu gosto. Mas tem músicas boas. É puro new wave esse, gente. É bem anos 80, assim. É bem Biff-Fidget-Shoes. Mas tem músicas boas. Deixa eu relembrar o que tem esse. Televisão, eu gosto de Televisão. Pra dizer adeus, Televisão. Eu gosto muito de Não Vou Me Adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu gosto. Putz, tem... Nossa, é muito bom. Eu gosto desse disco. Tem coisas boas. Mas Pavimentação! É a punk, então, tipo umas músicas mais punk, umas mais pop, assim, né? Sim. O Arnaldo ali batendo cabeça na parede e a galera usando coisas mais coloridas. É o que tem Insensível, é gostoso. É bem característico dos anos 80, Sim. assim, né? É o primeiro deles ainda, depois que eles vão lançar as outras coisas que vão para outras propostas. Eu curto. E aí, só pra fechar esse pacotão de discos, assim, que são bem representativos dessa mudança de sonoridade em 1985, a gente tem o Ira com Mudança de Comportamento, é o primeiro álbum de estúdio da banda. A banda não curte muito, porque ele foi feito meio que sob o controle da gravadora. Eles pegaram algumas canções de singles, faz meio que um amarradão para lançar esse disco, mas tem ainda assim grandes canções da banda. Tem Núcleo Base, que é excelente, Mudança de Comportamento, tem Tolices. Eu acho que é um trabalho que leva essa essência mais mod, mais British rock, menos new wave, enquanto todo mundo ia para uma coisa mais neon. O Ira tinha uma atmosfera um pouco mais cinza, assim, nas canções deles. Então, é um princípio do que viria a ser essa banda, que seria bem representativa pro rock paulistano ao longo dos anos, final dos anos 80 e começo dos anos 90. Eu acho que o Vivendo e Não Aprendendo, de 1986, é muito mais representativo, tem outras canções bem mais impactantes, mas ainda assim é um bom disco de estreia. Bom, indo para outro lado completamente diferente. Primeiro eu queria citar o instrumental do Almir Sater, que é um disco que eu já falei maravilhoso aqui no podcast. É o disco que talvez todo mundo conhece uma faixa, porque a faixa Luzeiro é a tema de abertura do Globo Rural até hoje. Mas acho que é uma faixa que
é um disco que vocês devem ouvir e ir para além desse imagético que a gente tem de ter crescido ouvindo a música do Globo Rural, porque é um disco muito interessante que o Almir Sater se conecta com traz outros instrumentos, digamos assim, para música sertaneja e de uma forma muito experimental, muito bonita, com a qualidade técnica do artista que é o Almir Sater, que é um artista fantástico. A gente falou no início também dos artistas mais independentes, e eu citei a Lira Paulistana, que era o selo, que era também o Teatro Lira Paulistana, onde muitas bandas importantes nasceram e cresceram. E aí eu vou citar aqui o Grupo Rumo, que em 1985 lança Caprichoso, que tem uma das minhas faixas preferidas deles, que é Delírio Meu. Eu acho que é um disco bem típico do Grupo Rumo, bem específico das coisas que eles estavam fazendo ali meados dos anos 80, mas é um disco muito bonito. E aí vai citar o Língua de Trapo, que lança em 1985, Como é Bom Ser Punk, que é um disco bem no mod tipo rock engraçado, meio debochado. É também em 1985 que eles se apresentam no Festival dos Festivais, que o Kleber citou no início, que foi o festival onde a TT Espíndola ganhou com a faixa Escrito nas Estrelas, mas o Língua de Trapo se apresentou nesse festival e eles apresentaram a faixa Os Metaleiros Também Amam, e eles saíram com o título de faixa mais vaiada pelo público naquele ano. Esse foi o título que eles ganharam. E é ótimo, é uma faixa muito engraçada, que é tipo uma coisa meio sertaneja, assim, deles ficam contando a história de um casal que se apaixona num show do AC/DC. Enfim, ouçam essa faixa, Os Metaleiros Também Amam. Esse disco todo do Língua de Trapo é muito engraçado. E, para citar aqui, como eu sempre sou a garota Gangue 90 e as Absurdetes, em 1985 a May East lança o seu disco solo, que é Remota Batucada. É um disco excelente. May East. Tal qual a Mae West, ela é a May East. E quem é a May East? Ela era uma das Absurdetes da Gangue 90 junto com a Alice. Sabia. Com a Alice Amiga, Pink você vai Punk. amar esse disco. Esse disco mistura coisas da New Wave com coisas brasileiras, brasilidades estranhas, batidas indígenas. Uma das faixas desse disco foi incluída, inclusive, nessas coletâneas internacionais. Decoloniais. Que eles redescobrem artistas de música eletrônica brasileira. Eu acho que tem coisas maravilhosas dentro desse disco, tipo Twilight Zone, Bumba My Boy, Nightclub em Beirute, que é com Alice Pink Punk. É a Letrux de 1985. Ai, amo! Normal, com o Kid Vinil também é muito boa. E, obviamente, o grande hit desse disco, que é Maraca, que é hit underground até hoje. O Guilherme Falcão, que já participou aqui do podcast, que é dono da festa Tenda, ele falou que na Tenda, Maraca era tipo música e que nunca faltava nos sets em algum momento de madrugada dentro do Lamour. Então, e foi relançado recentemente, tanto em vinil quanto nas plataformas de streaming também. Ele saiu pela 3 Selos, uma edição bem bonita. Quero puxar aqui, 2 trabalhos mais cabeçudos para as galeras do jazz, da música contemplativa, da experimentação. O primeiro é o Gisberto Gismonti, Naná Vasconcelos, com 2 vozes, 2 gigantes se encontrando em estúdio. E o Mu Carvalho, com Meu Continente Encontrado. O Mu Carvalho vai ser músico de apoio da Legião Urbana nos anos 90, se eu não me engano, mas ele tem uns trabalhos em carreira solo, com uns estudos de piano que são bem interessantes. Eu já que a gente tá falando sua referência dele é Legião Urbana, a minha referência é o homem das trilhas sonoras da Globo. Isso, é verdade. Ele também trabalhava nas trilhas da Globo, é verdade. Ele fazia algumas das trilhas mais icônicas. E ele fazia essas trilhas incidentais, quando a Globo realmente investia em música original grandiosa. Ele faz até hoje, ele faz a trilha de Eta Mundo Melhor, mas hoje em dia diminuiu muito mais. Antigamente, tipo assim, quase todas as coisas tinham música original do Mu Carvalho, era muito bom. E falando em teclado e sintetizadores e pianos, tem o Guilherme Arantes com Despertar, que é o disco que tem Cheias de Charme. Então, assim, ele que é outra figura bem emblemática da década de 1980, volta com esse disco, assim, que foi altamente comercializado no Brasil. Só para fechar aqui, nos nacionais, a gente vai ter Léo Jaime com Sessão da Tarde. A gente vai ter
Pepeu Gomes, com energia positiva. Eu adoro a capa desse disco. Ela grita anos 80. E Gal Costa com Bem Bom, Renanzinho. Quer complementar? Esse disco tem um dos encartes mais lindos da Gal Costa. Então, se vocês encontrarem no sebo, comprem. Porque pelo menos vocês vão poder abrir e ver ela usando um belo vestido de vinil lindíssimo nesse encarte. É o disco que tem Sorte com o Caetano Veloso. Um Dia de Domingo com o Tim Maia. E tem coisas que eu acho maravilhosas, tipo Musa de Qualquer Estação. É a versão dela Pra Todo Amor Que Houver Nessa Vida, e Acende o Crepúsculo, que durante muitos anos eu fiquei pensando por que ela acendia o crepúsculo de Cubatão. Eu sei que Cubatão era a cidade mais poluída quase do mundo nos anos 80, e era o caos, mas o crepúsculo do Cubatão era uma boate, tipo Madame Satã no Rio de Janeiro, era muito importante o crepúsculo de Cubatão. E foi lá que o DJ Zé Pedro começou a tocar, foi lá que ele conheceu a Fernanda Young. E aí ela fala Acende o Crepúsculo de Cubatão. Enfim, esse disco é ótimo. É bem anos 80, bem new wave, bem gal gostosona. Bora então para falar dos discos internacionais. A gente abriu o programa falando sobre o surgimento da cena indie no Brasil, mas isso era uma coisa que também estava acontecendo lá fora. A gente precisa fazer um programa sobre o indie quando era indie, os college rocks. E 85 é um ano bem emblemático disso também, porque a gente tem uma sequência de bandas lançando coisas bem importantes nesse período. A gente tem o Husker Du com 2 discos essenciais da década de 80, New Day Rising, que é meu favorito, e Flip Your Wig. A gente vai ter o Sonic Youth com Bad Moon Rising, que é um dos melhores deles na década de 80. Sujeiraço, barulheira. Ele escolhe Dialante, por Deus, nossa, bafos. Não, é absurdo, absurdo. Tem o Meat Puppets com Up on the Sun, é um disco que inaugura um movimento muito curioso, que é o cowpunk, que é essas bandas de hardcore e punk com elementos de música country e de música bem sertaneja norte-americana ali. A gente vai ter o Macons com Fear and Whiskey, que é uma banda inglesa, mas que tinha alma americana, então faz esse som bem característico. O R.E.M. com Fables of the Reconstruction, que é um discão, é um álbum onde eles exploram as possibilidades dentro de estúdio. A R.E.M., lembrando sempre, é a mãe de todas as bandas indies que a gente gosta, vem deles aí essa essência. A gente vai ter o Roots of Spring com o álbum homônimo, é uma das bandas que é a base ali da galera do Minor Threat, Fugazi. Daí que vem o Gabe Cioto, dessa banda que ele sai. Exato. Exatamente, é um disco que vai ser uma das bases do movimento emo também, então esse é um trabalho bem representativo do período. Falando em Minor Threat, eles já tinham acabado nessa época, mas eles lançam um EPzinho que chama Salad Days. Perfeito. A gente vai ter ainda o Dinosaur Jr. com o primeiro álbum de estúdio. Na época a banda se chamava apenas Dinosaur. Depois eles tiveram que colocar o Jr. por conta de questões de direitos autorais. Tem um Clássicos VFSM onde a gente conta essa história. E por último, a band de todas as bandas, que é o Beat Happening. É um grupo indie que veio influenciar todas essas bandas indie lo-fizinha dos anos 90 e 2000. Cara, todo mundo, de Death Cab for Cutie a Pavement, todo mundo ouviu o Beat Happening, uma banda bem fundamental para ser independente dos Estados Unidos. Também quero falar de uma banda muito indie aqui, Dire Straits, com Brother in Arms. Nossa, a mais indie. Esse é bom. O disco, o Dead Rock. O grande disco do pai de calcinha, né? Que bota aquela calcinha pra ouvir esse Brothers disco. in Arms. Esse disco é maravilhoso, assim, acho que foi um dos primeiros lançamentos em CD, então se adaptou ali toda a tecnologia para criar esse disco, usando... Ele foi o primeiro disco pensado para promover o CD. A gente falou sobre isso no Clássicos VFSM que a gente gravou sobre esse álbum incrível, Enix. Usando calcinha. Usando calcinha. Eu estava sempre. Mas é isso, assim, acho que é um disco que tem todo esse lado tecnológico aí, mas tem músicas maravilhosas, assim, tipo... Enfim, é um descasso. Acho que todo mundo deveria ter a experiência de ouvir esse disco, que é esse rockão meio arena, meio country, meio maluco, porque eles são ingleses. É uma leitura estranha da música americana. Enfim, é muito bom. Bom, eu vou puxar aqui talvez o meu favorito da listinha aqui, que é o Prefab Sprout com Steve McQueen. Maravilhoso.
que eu já falei aqui em algumas outras oportunidades. É muito louco, porque eu conheci o Prefab Sprout ouvindo rádio inglesa, tem uns 10 anos. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu achei que era banda contemporânea, assim. E aí, no caso, era a Bonnie que tava tocando. Do Prefab Sprout, que tá nesse álbum, né, no Steve McQueen. Que daí, até depois eles tiveram que mudar o nome, porque, enfim, o nome, né, de Steve McQueen teve um problema lá por colocar o nome e tal. Daí eles colocaram outro nome, aquele bafafá. Mas é muito legal esse álbum, porque ele é um pop, né, que falam sophistic pop. Soft pop. Então, que assim, tem uma outra coisa ali que é bem interessante. Eu acho que influenciou muito essas bandas agora dos 2010, final dos 2010, Sim. assim, tipo, esses indie que estavam Black Country, New Road, essas bandas com misto de umas orquestrações malucas. Até eu coloco nesse balaio até as menos cabeçudas, tipo 975, assim, tipo, tem algumas coisas total. Que eu acho que tenta chupinhar desse lugar, assim. Mas eu acho esse álbum muito inacreditável, porque é só single, assim, sabe? Tipo, todas as músicas, elas parecem single. When Love Breaks Down, Appetite, Pharoah Young, que começa, é muito incrível. Johnny, Bonnie, que é, acho que, o maior hit aí do Prefab Sprout. Então, assim, é o segundo álbum deles, eu super recomendo quem nunca ouviu. E é isso, acho que é um álbum super fresh, assim, ele continua tendo uma alma e uma aura muito específica, assim, por isso que eu gosto muito e sempre volto nele. Ainda na cena inglesa, durante muitos... Hoje em dia eu sei que o Disintegration é o melhor disco do The Cure, assim, disparado, Sim. sem qualquer contestação. Mas durante muitos anos, o Jura? The Head on the Door foi o meu favorito. E aí eu tava reouvindo hoje e eu entendi por quê. Porque ele é realmente muito bom. Ele abre com a minha música favorita do The Cure, que é In Between Days. Tem Kyoto Song. Maravilhoso. Tem Close to Me, que é um dos melhores clipes do mundo já feito, assim. Sim. A Night então, Like assim, This. É muito bom. Ele é um disco que mostra um The Cure mais pop, assim, mais radiofônico, mais acessível. Eu lembro que quando eu assisti o clipe do Close to Me na MTV, tipo, num pós-almoço, assim, eu falei, cara, que coisa fascinante, assim. Então eu acho que ele é um excelente disco, inclusive para quem não gosta de The Cure, quer começar a ouvir, começa por ele, porque ele é um disco cheio de grandes canções pop, assim. Sim, eu acho que é isso, assim, vai mostrar o que é o The Cure pra frente, né? Tipo, ele me parece meio que um reset de tudo que eles já tinham feito, assim. Sim. Porque o Disintegration ele tem umas canções muito longas, assim, ele é mais atmosférico, então eu acho que às vezes pode assustar, sabe? Sim, faz sentido. O Kleber separou umas coisas pra mim, mas antes de eu falar delas, eu vou falar de uma coisa que eu ando um pouco psicótica. A maior de todas. Não, antes de tudo isso. É uma coisa que eu ando um pouco psicótica no último ano e que ela entra dentro, tem uma trend no TikTok que é assim, colocando tal música pra testar o meu amigo que diz que ouve de todas as coisas. E eu faria esse teste com qualquer pessoa pra ouvir a banda alemã que se chama... Eu fiquei estudando pra tentar... Neubauten. A Student Neubauten, que é a minha banda que eu ando um pouco enlouquecida nos últimos tempos. E o disco que eles lançam em 1985 é o Halber Mensky. Eu não sou formada em alemão, né, gente? Eu sou italiana, então é difícil pra mim pronunciar. Sim. Mas é o terceiro disco de estúdio da banda. E talvez pra quem nunca ouviu algo deles, pode ser interessante, porque esse álbum está no meio do caminho entre os barulhos inaudíveis dos primeiros discos, que são os meus preferidos, e as coisas que eles iriam fazer depois, que tem outras experimentações. Nesse disco especificamente, o Blisha Bargeld até chega a cantar. Então isso é bastante simbólico. Porque nos discos anteriores eles basicamente pegavam coisas como madeiras, serra elétricas. E continuam fazendo mais barulhos. ou menos isso. Eles fazem isso aqui, mas às vezes tem cantos, então às vezes você tá ouvindo um barulho uma faixa de 9 minutos de barulho, parece que tá sendo uma obra na sua rua. Na sequência ele dá uma cantadinha pra você acalmar o coração. Mas acho que é um disco muito interessante. Alguns críticos classificam o som do Neubauten como música industrial. Sim. O Blisha não gosta disso, não gosta desse nome. Eles se classificam como um projeto de música contemporânea. Eles nasceram, a banda nasceu de um grupo de
artistas alemães que eram conectados ao movimento da Dadaísta, eles têm uma experimentação do som. Enfim, eu acho uma das bandas mais interessantes do mundo. É mesmo. Acho sempre o som deles muito rico. O Blixa, pra quem não está ligando o nome da pessoa, foi integrante durante muitos anos, fundador do Nick Cave and the Bad Seeds. Então é um nome muito importante da música e eu queria começar com eles antes de ir pras minhas mulheres. Você lacrou. Mas nós vamos seguir em pessoas esquisitas e nós vamos falar talvez daquele disco daquele disco que é a mater de todas nós, meninas esquisitas, que é Hounds of Love, da Kate Bush. Eu acho que esse disco é fundamental. Nós temos um clássico VFSM que o Kleber gravou sobre esse disco, que é extremamente importante. Acho que é nesse disco que a gente tem ali o suprassumo de quem é a Kate Bush. Quem não entende por que a gente ama tanto a Kate Bush, não sabe por onde começar, começa pelo melhor mesmo, não tenha medo, porque eu acho que tem um mistério que nos envolve, como você vai descobrindo as camadas, a produção, a forma como ela cria as coisas, como ela desenvolve o seu trabalho, é, muito, muito rico. Então, e só complementar que você falou de produção, eu acho que esse aqui talvez seja o primeiro disco que materializa o conceito de mulher quanto produtora, porque ela assume a produção do disco, ela toca grande parte dos instrumentos, ela monta um estúdio num celeiro da casa dela, então, assim, é um disco bem emblemático nesse sentido de influenciar Björk, Madonna, todas as cantoras que viriam posteriormente ali. Fiona Apple, Sinéad. E de todos os tipos, né? Sabe? De todos Tori os tipos, Amos, mais, Fiona Apple, Sinéad O'Connor, Kate LeBon, Caroline Polachek, todo mundo que a gente gosta passa por ali, assim. Então, acho que é muito importante pra gente entender uma linhagem de quem são essas pessoas que criaram as coisas. E o foda é que, tipo assim, não é um disco só, criou as coisas e tá ali. Não, é um disco que continua muito atemporal, assim. Você ouve e ele continua maravilhosamente bom e interessante até hoje. Só para fechar essa leva dos grandes nomes que a gente tem aqui na abertura, queria falar do Tom Waits com Rain Dogs. É muito engraçado porque o Tom Waits, ele começa a carreira com uma coisa meio folk blues. Em determinado momento, ele fica esquizofrênico, fica uma coisa totalmente bizarra, estranha, com tempos estranhos, com elementos percussivos bizarros. A voz dele fica cada vez mais assustadora, monstruosa. Eu sou muito mais fã da fase a partir dos anos 90, que é quando ele vai lançar o Bone Machine e o Mill Variations. São os meus dois favoritos. Mas aqui é porque antes ele lança o Swordfish Trombone de 1983, que também já é maluquice, mas aqui no Rain Dogs eu acho que ele potencializa isso, assim. Amiga Isadora, eu acho que se você começar pelo Mill Variations ou pelo Bone Machine, você pode gostar mais. Ou até pelo último dele, que é o Bad As Me. É que eu acho que o Rain Dogs e todo o trabalho do Tom Waits, de alguma forma, é um tipo de disco que ele te desafia mesmo que você tá ouvindo. Que nem a gente falou da banda alemã anteriormente, eu acho que é um espaço que te coloca no incômodo. Eu também nunca embarquei 100% no Tom Waits, de tipo assim, eu admiro, realmente assim, me apaixonar por aquilo ali, mas toda vez que eu ouço é tipo um assombro, você fica assim, de onde saiu isso? Sim. E ele tem muito de uma coisa de olhar pra, tipo, teatro, vaudeville, essas coisas todas, mas de um canto distorcido e sujo, assim, sombrio. Tanto que eu ia dizer que ele é uma das maiores referências pra Cida Moreira. Ela sempre grava coisas dele. É um dos pontos que ela e o Hélio Flanders tinham muito em comum, que os dois são muito apaixonados pelo Tom Waits. E eu acho muito interessante porque aquilo a gente tava falando de artistas esquisitos, fazendo coisas esquisitas no Brasil. Você imagina a cabeça de alguém em 1985, você vai na loja, compra o disco do Tom Waits, você chega em casa e vai ouvir e fica assim, gente, meu Deus, o que eu acabei de ouvir. Sim. Imagina isso há 40 anos atrás. Eu acho que vários dos artistas que a gente pensa aqui, que a gente tá falando aqui, são muito absurdos, assim. Porque a gente escuta hoje em dia e você já fica muito assombrado com o que você tá ouvindo. Imagina nos anos 80, assim, que às vezes demorava meses pro disco chegar e você não tinha muito acesso a, sei lá, resenhas, essas coisas. Você comprava e ia lá e ouvia. Olhar as coisas. E volta muito pra uma coisa que o Renan sempre fala aqui, que o público é sempre aberto a ouvir coisas novas e estranhas, basta ter acesso, assim. Sim. E todos esses discos tiveram boas vendagens, tiveram boa circulação, são discos que figuram em listas de melhores do ano, tanto da Kate Bush é um disco que figurou nas paradas, então é muito curioso como esse ano marca esse encontro entre o estranho e o pop de um jeito muito único e que o público abraça isso também, né? Sim. Eu queria puxar aqui
o Psycho Candy, que é o álbum de estreia do Jesus and Mary Chain, sorry. A gênese do shoegaze. Os Scottish, né? Eles lançam esse álbum no final de 85. E é muito louco quando... Assim, o Psycho Candy não é dos meus favoritos. Eu acho noise um pouquinho demais umas coisas. Eu acho ótimo. Tipo, assim, é muito... tipo... Gente, claro, tem uma das minhas músicas favoritas da vida, ponto, que é Just Like Honey. Começa com essa música, tipo assim, eu acho inacreditável o que eles fazem com essa música e é uma faixa de abertura. Eu acho de um Darklands álbum mais palatável. Então, exato, eu sou mais Darklands, assim, tipo, enfim. É que você é mais eu sou dark. Eu sou mais dark. De nós todos aqui, você é a mais dark. Dark. Não, T-Rock aqui, né? Não, o babado é que eu acho muito interessante quando eu escuto esse álbum, porque dá pra sentir, dá pra tipo, quase pegar as referências. Tipo, dá pra ouvir Velvet Underground, dá pra ouvir Suicide, dá pra ouvir, tipo, tudo que eles, sei lá, que eles estavam ouvindo, que eles gostavam, mas ao mesmo tempo, tipo assim, tem umas coisas meio... Tem umas vibes de grupo, de canção, assim, dos anos 60, tipo... É muito louco, mas ao mesmo tempo tem uma sujeira que parece, sei lá, Iggy Pop Studios. E aí tem, sei lá, uma que parece muito que é Lou Reed, não necessariamente do Velvet Underground. Tipo, parece muito a fase do Coney Island, né? Não. O Coney Island, o que tá de chapeuzinho, né? Fundo branco, meio palhaço. É esse. Coney Island Baby, isso. Enfim, que eu acho muito interessante, assim, que dá pra você mapear um pouco a música ali dos últimos, sei lá, 15, 20 anos nesse álbum, assim, eu acho muito foda, mas não é dos meus favoritos, mas eu acho um álbum muito emblemático. E é muito louco pensar em 85, todos esses álbuns que a gente falou são meio que mini-universos, assim, sabe? Sim. Tipo, e são coisas que se resolvem sozinhas e que seriam seminais meio pra Big Ben, muitas assim, outras né? Tipo, vai gerar várias coisinhas. Exato, e não necessariamente elas se parecem ou elas convivem, tipo... Não, é um ano que me parece que aconteceu muita coisa, as pessoas viveram muitas coisas nos últimos anos e conseguiram meio que criar, quebrar, né? Tipo, e reconstruir outras coisas. Esse álbum eu acho muito emblemático nesse sentido, assim. Principalmente para o rock, porque depois ele ia puxar muito o que o shoegaze vai, né? Vai chegar depois com o My Bloody Valentine. Sabe o que eu ia dizer? Só pra falar uma coisa importante, que na abertura a gente não falou, mas em agosto de 1985 nasce a Bis. E eu lembro quando eu pesquisei a Bis, as primeiras revistas Bis tinham muitas coisas sempre sobre o Jesus and Mary Chain. Sim. Eles são uma banda muito fundamental para aquele primeiro momento da Bis, que é uma Bis muito esquisita, muito alternativa. E aí eu trago um fun fact muito bom, que o primeiro texto sobre o Jesus and Mary Chain, que fala sobre o Psycho Candy, está na Bis de número 12, que é basicamente a capa icônica, em que nós temos a Patsy na capa e diz: "Te cuida, Madonna, Patsy vem aí." E tinha um pôster do Paulo Ricardo. Ah lá, old, né? Old. Só um fun fact rapidinho aqui, o Bob Gillespie do Primal Scream era o baterista da banda na época. Ele foi de 84 a 86. Muito bom. Por outro lado, que a gente tem esses artistas mega experimentais surgindo, a gente tem um lado muito pop, muito synth, muito new wave. E aqui eu separei um listaço, porque a gente vai ter Tears for Fears com Songs from the Big Chair, um dos melhores discos de música pop de todos os tempos, um dos mais influentes da década de 80. Maravilhoso. Oingo Boingo com Dead Man Party. A-ha com Hunting High and Low. Simple Minds com Once Upon a Time. Eurythmics com Be Yourself Tonight. Que delícia, velho. Strawberry Switchblade é um projeto que eu recomendo muito que vocês ouçam. É uma parceria da Rose McDowell com Jill Bryson. Quando vocês ouvirem, vocês vão falar assim: nossa, parece com Beach House, parece com Kate LeBon, parece com muita coisa. É uma dupla meio de Dream Pop, New Wave, Twee Pop de Glasgow. Quem gosta de Chromatics, é uma delícia. Strawberry Switchblade, é uma dupla, assim. Boa.
E aí a gente vai ter também o lado UK Rock, minha amiga Isadora, porque a gente vai ter Smiths lançando Meets Murder, a gente vai ter The Fall com This Nation Saving Grace, que talvez seja um dos mais acessíveis do The Fall ali nos anos 80, The Waterboys com This Is The Sea e The Chameleons com What Does Anything Means Basically. Muito bom, Muito só bom. pedrada aqui. Nossa, Meets Murder é oficialmente meu preferido dos Smiths, gente. É sério, é o que eu menos gosto, amigo. Nossa, eu nunca adoro consegui Meets marcar. Murder. Tem How Soon It's Now. Tudo. Por Deus. A própria faixa gosto título dela. Meets Murder, eu quase sou vegana, a louca. Eu quero puxar aqui que o Kleber fez um muito bonitinho. Ele fez um bloquinho aqui, Isadorinha Core. E sim, eu nunca tinha ouvido inteiro, tá? O álbum de estreia, né, solo do Sting, o The Dream of the Blue Turtles. Eu achei legal, achei que é uma brisa, assim, tipo, tem umas coisas muito jazz, que ele fica todo, uau, eu sou do jazz. Mas tem ali uma regueirinha ali em uma faixa ou outra. É um álbum interessante, assim, mas eu não acho tão bom pra um álbum de estreia de um cara que é tão foda. Mas vamos lá. Já Phil Collins chega com o No Jacket Brabo. Required, que é tipo assim, absurdo, absurdo. É os anos 80, tipo assim, torando. Um desses anos 80, né? Porque tem muita coisa diferente. Mas assim, dá pra sentir ali, ouvindo a produção, as escolhas. É o disco que já vem com ombreira e com muita cocaína. Porra, é muito gostoso, cara. Que delícia esse álbum, muito foda. Aí o The Pogues com Run, Sodomy and the Lash, que acho que é um dos mais... Acho que é o álbum mais clássico do capa é Pogues. maravilhosa. Nossa, eu odeio punk celta. Eu percebi Nossa, que eu eu detesto. É o tipo de coisa que amo. não é pra mim. Nossa, tipo assim, gente, eu acho fã, eu acho beberrão, eu acho... Putz, eu me divirto horrores ouvindo. Tem um monte de música foda. Eu já falei desse álbum aqui, acho que no de capas, não é? Capa que Sim, de capas de arte, que De são obras de arte. obras de arte, né? Enfim, esse álbum é muito engraçado, assim, tipo, e é realmente a vibe ali do Pogues, beberrão, irlandeses, doidos. E o baterista... Fedidos, desdentados. E o baterista falou que o nome desse álbum resume bem a banda. Entenda como quiser entender. Sodomia. Então... Enfim. E aí tem o In Excess com Listen to Like Thieves, que assim, gente, olha, de coração, In Excess é o Kicks. E Best Of, e acontece. Mas é bom, né, relembrar, assim, porque é uma banda que tava se encontrando ali musicalmente e depois viria a ser uma das maiores. Bom, se a Isadora falou que o Kleber fez pra ela fofinho, falando de Isadorinha Cor, o meu blog se chama Renan e Seus Remédios. Meus remédios. Ai, a produção falou seus remédios. Que remédios? Cuida da sua boca, tá? É Kleber Fak. Mas sabe o que tem aqui? Realmente minha medicação para nós somos góticos. Porque começa com Dead Can Dance, com Spleen and Ideal. Eu acho que é daquela fase inicial do Dead Can Dance. Como eu falei antes deles entrarem na vibe góticas world music. Tem misturas ali, tem coisas, mas eu acho gótico. que é bem mais Dark Wave ainda no início, então acho que é bem interessante. Quase dark ruim em alguns momentos. Não, eu gosto de Spleen Nights. É que eu adoro Dead Can Dance. Suzane Vega lança seu disco de estreia, o auto-intitulado Suzane Vega. É o disco que tem Marlene on the Wall. Acho que é um disco muito chique. Quem nunca ouviu a Suzane Vega, vale começar realmente pelo início, porque ela tem essas coisas de ter, tipo assim, quase toda a discografia dela é, tipo, muito parecida. Mas daí é que você vai descobrindo que as letras, as coisas são todas muito boas. Não tem, tipo, grandes invencionices ali, mas acho que tudo é muito bonito. Enfim, vale a pena ouvir. Nós temos também Everything But The Girl com Love Not Money, que eu acho que é bem aquelas coisas dos anos 80 ali, conectadas com um pouco de New Wave, do Everything But The Girl. Tem uns toquinhos de bossa nova também. Sim, tem essas referências que eles trazem, mas acho que é um disco bonito. Temos a Grace Jones com Slave to the Rhythm. Eu acho que, eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito apegadas à estética da Grace Jones e não ouvem os discos. E eu fico assim, tem que ouvir os discos. Quando
quando você ouve o disco da Grace Jones, é tipo quando você ouve a Bom primeira pra vez caralho. um disco do Pet Shop Boys, você fica assim, ué, o single era daquele jeito, mas no disco é outra coisa. Porque daí você descobre que ela faz versões malucas, que as coisas são imensas, tem uma produção incrível. Esse disco, a faixa título é maravilhosa, mas eu acho que a faixa Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones, termina o disco, também é ótima. Enfim, tem várias coisas maravilhosas. E a capa do Jean-Paul Godot é também incrível. E vale registrar que em 1985, a Amanda Galaz lança o filme The Litanies of Satan, que é tipo a performance dela que ela tinha lançado anteriormente em disco. Esse é mais um para daqueles, tipo, testando os meus amigos que dizem que ouvem tudo, se você aguenta ouvir este inteiro. Quero fazer uma DP aqui com 2 discos que são uma delícia. Xadê com Promise, é o disco que tem The Sweetest Taboo, é o disco que tem Is It a Crime e que gerou aquele estático dela com uma arma apontando para as pessoas, Is It a Crime, assim. Eu amo essa imagem. A capa, para mim, é uma das capas mais lindas da década de 80, que é uma fotografia mega escura, assim, valorizando os tons de azul dela. Ai, e a gente tem Whitney Houston lançando o primeiro álbum de estúdio da carreira dela, super jovenzinha, com um disco auto-intitulado, que já vendeu horrores, bilhões e zilhões de cópias. Esse disco vai ter coisas preciosas como How You Will Know, Saving All For Love, e o maior de todos os hits de todos os tempos, Greatest Love of All. Eu amo essa, eu me sinto uma viadona cantando e rodando, e bêbada caída ouvindo esse disco. Então eu amo demais. E aí, pra fechar nos blocos da negritude aqui, a gente vai ter Prince com Around the World in a Day, é um disco mais funky, mais dance, mais pop. E o Stevie Wonder com In a Square Circle. Queria citar o Dead Kennedys nesse ano com Frank and Chris. É a nossa roqueira. É o disco deles que tem a capa, o encarte dentro tem pirocas penetrando-se, e aí virou uma grande polêmica. É o disco que também tem a faixa que eles atacam a MTV, que é MTV Get Off the Air, e eu amo que a MTV brasileira era tão caótica que às vezes eles tocavam essa música. Que a MTV americana baniu o Dead Kennedys pra sempre. A MTV brasileira sempre dava um jeito de contar essa história e tocar essa música. Enfim. Só pra fechar aqui, ó, a gente vai ter ainda New Order com Low Life, que é o disco que faz essa transição pra fase mais eletrônica deles. The Replacement, minha amiga Isadora, com Team, que é um baita discão na discografia aí da banda. A gente vai ter The Sisters of Mercy com First and Last and Always para as nossas amigas góticas. É um ano bem interessante pro metal. A gente vai ter Iron Maiden com estreia do Megadeth, né? Isso, Isadora. A gente vai ter estreia do Megadeth com Killing Is My Business and Business Is Good. A gente vai ter o Iron Maiden com Live After Death. O Celtic Frost com The Megatherium, que é um baita disco. Possessed com Seven Churches. Pentagram com Pentagram. O Slayer com Hell Waits. E por fim aqui, ó, o Halloween com Walls of Jericho. Tem ainda o Brian Eno com Thursday Afternoon, que é um disco ambiente delicioso. O Robert Wyatt, que eu já falei aqui várias vezes, que é um músico que perdeu o movimento das pernas, então ele para de tocar guitarra, começa a tocar sintetizadores. Ele lança o Old Rotten Head, que é muito bom. A gente tem Soda Stereo com Nada Personal e o Vírus com Loucura, que são 2 discos latinos importantes. E no rap, a gente vai ter o LL Cool J com Radio e o Run DMC com King of Rock. Então, obras essenciais. Como a gente falou ao longo do programa todo, discos muito significativos, muito emblemáticos e muito influentes para campos completamente distintos do universo da música. Certo, meus amigos musiqueiros? Falamos aqui sobre 1985, mas obviamente muita coisa ficou de fora. E se você tem os seus favoritos, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente que a gente lê na próxima edição. Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power.
Visit corepower.com to learn more. Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as novidades mais quentes, lançamentos que não paramos de ouvir. E bora lá, porque eu acho que nós temos alguns discos para conversar em conjunto. Vamos conversar pelo grande lançamento da semana, Tame Impala com Dead Beat, primeiro álbum de inércias do projeto australiano em 5 anos, sucessor do The Slow Rush, que foi um disco que veio ali no meio da pandemia, foi crescendo aos poucos, ganhou nossos corações. Bom pra caralho. Eu confesso que eu fiquei bem dividido nas últimas semanas. Eu falei que eu não gostei de Drácula, não gostei de Loser, tinha gostado da musiqueta eletrônica. Talvez por isso, por baixar as minhas expectativas, Foi bom. eu fui muito comprado por esse disco. Eu tô ouvindo ele sem parar. Olha. Eu sinto que ele tem várias canções que ficam na cabeça depois que o disco acaba, você fica com a melodia, o refrão. Eu adorei a forma como ele inaugura com My Old Ways, que é aquele pianinho de house. Amei. E aí ele vai pro Oblivion, que é um reggaeton com Balearic Beat. E aí a gente tem Obsolete, que ela é meio latina, meio Phil Collins, meio anos 80. Sim. Tem aquela Ethereal Connection, que é uma fritação maluca. Eu sinto que é o disco meio do Kevin Parker falando, gente, eu sou um produtor, olha o que eu posso fazer com música. Eu sinto que é muito ele se vendendo em alguns momentos ali como artista. O foco é a dança, o foco é a música eletrônica, esses temas dançantes. Sim. Mas eu acho que é o disco mais diverso da carreira da banda. Sim. E eu curti, eu realmente embarquei. Queria entender de vocês o que vocês acharam dessa proposta aí. Eu coloquei pra ouvir. É que assim, eu acho que vai ser difícil eu ouvir um álbum do Tame Impala e achar ruim. Tipo, você fala assim, nossa, que álbum ruim. Ele é muito bom. Ele é um bom produtor, é um bom músico. Cara, é isso. Tem 15 anos que o cara tá fazendo só música boa. Eu gosto pra caralho de todos os álbuns lançados até hoje. Tipo assim, eu não consigo lembrar uma banda que lançou 5 álbuns em seguida que eu gosto de todos. Assim, tipo... Beatles. Nos últimos 15 anos. Beleza, então. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar, tipo, uma banda que sempre acerta, assim, tipo... o Slow Rush eu gosto muito. Eu lembro Big que na Thief. época... Eu lembro uma... Ai, vai querer comparar Big Thief com o Tame Impala. Beleza, vamos Mas você lá. falou uma Vamos banda começar. que lançou 5 discos todos muito bons. Mas... Tem música que cansa, tem álbum que é grande. Tem álbum que é muito longo. Tem álbum que enche o saco, que é meio uma... Puta, vai ficar dando volta ali no rabo. O Kevin Parker é assim, cara. Tipo, o cara lançou 5 álbuns. Beleza, ó, moçada. The 975, que eu sei que você gosta. Jamais. Não. E aí eu acho que é muito legal, porque assim, desde o começo dessa campanha, desse novo álbum, ele já tá mostrando o que é. Ele, tipo, a primeira vez que ele tocou o primeiro single, ele tocou em DJ set. Então, assim, ele tá meio que mostrando o caminho, né? E eu acho que ele já tinha dado uma dica quando ele produziu o álbum da Dua Lipa. Tipo assim. Enfim, não vou entrar nesses poréns. Mas, enfim, eu amo My Old Ways. Eu acho um jeito maravilhoso de começar um álbum, principalmente esse. Eu gosto muito mais agora de End of Summer, que é o jeito que termina o álbum. Eu acho que faz muito mais sentido ele até dentro... Vampire, até Drácula e Drácula Loser eu tô gostando. Muito. Loser eu tô gostando. eu acho que dentro do disco elas funcionam, sabe? Sim, Loser eu acho boa pra caralho. É muito legal Piece of Heaven, que parece mais uma música perdida ali do John Lennon, né? De novo, aquela coisa. Mas é que essa me pegou, assim, nesse lugar, assim, de novo. Falar, caralho, realmente, né? Uau, John Lennon. Que coisa. Mas eu acho muito interessante, assim. Eu acho que é um álbum de um cara que também, nossa, tá aí, é isso. Faz 15 anos. Deixa os garotos brincar, entendeu? Tipo, e tipo, quer ouvir rock psicodélico? Exato. Ouça os 2 primeiros discos. Quer um disco de synth rock? Ouça o último. Quer um disco mais psicodélico eletrônico? Ouça o anterior. Eu acho Esse muito aqui é um disco mais exploratório Exato, dele, assim. Eu acho que é meio uma pesquisa, assim. Eu odeio a capa. Já falei aqui que eu acho... Eu também odeio. Muito... amiga, Nossa, eu pensei que você ia falar que você gostou. Eu odeio essa capa. Parece que descaracterizou muito a estética da banda, toda né? a estética... Não, a estética do trabalho mesmo, tipo, porque eu acho que o Tame Impala trouxe
muito sobre a estética de tudo, de vestuário, de luz no palco. Faltou uma capa do Robert Wyatt lá, que ele sempre trabalhou. Sei lá, podia fazer outra coisa ali, enfim, falei muito já, mas dito isso, é um álbum que eu ouvi 2 vezes. Eu ainda preciso ouvir mais, mas eu gosto. Eu nunca vou achar um álbum ruim Tame Impala, sei lá. Perfeito. Não me pegou não esse disco. Então vamos seguir aqui com o Renan Guerra. Pode seguir, vamos lá. E aí a gente tem Jupe do Bairro com o Juízo Final. Veio aí finalmente o primeiro álbum de estúdio da carreira dela, dessa multiartista que a gente sempre comenta aqui. Sim. Eu falei no dia com o Renan que eu ainda estava absorvendo. Hoje eu gosto mais. Eu gostei bastante da Rockstar, que é a parceria com Black Pantera. Eu gostei muito de A Última Vez Que Você Me Fudeu Comigo, com o Negro Léo. Pra mim, eu acho que é a minha favorita do disco. Mas quero entender de você, Renan Guerra, sobre esse disco que tem uma capona, né? Muito legal. Nossa, a capa é linda. Muito legal. Eu acho que é um disco muito, muito bonito. A gente falou, né, o disco de estreia da Jupe, mas ela vem de vários trabalhos muito importantes. Acho que foram importantes para construir essa narrativa e esse olhar dela sobre o mundo. Eu acho que a gente chega nesse disco de estreia já meio que sabendo os caminhos que a Jupe já tinha explorado, as dores que ela já tinha passado no palco, todas as complexidades que ela enfrentou. E eu acho que esse disco é meio que a consagração de todos esses caminhos que ela explorou. E acho muito interessante que essa parceria dela com o Fuso na produção conseguiu amalgamar tudo de uma forma muito interessante. Então acho que é um disco muito coeso, assim, por mais que ele vá para muitos caminhos. Então a gente vai ter caminhos, por exemplo, há um momento que o disco fica quase rock doido ali em Treme Terra, que tem produção de Baby Plus Size, ou fica mais eletrônico quando vai para God's My DJ, que tem coprodução do Cyber Kills. Então acho que tem momentos que o disco flui para outros caminhos, mas mesmo assim as coisas seguem um fluxo que é muito jupiniano, assim, digamos assim, que são as coisas dela, assim. Eu adoro Rockstar com Black Pantera, eu gosto muito de Vaso Ruim, que tem a participação do sobrinho dela, acho que é Bruno o nome dele. Acho tudo muito interessante dentro do disco. Acho que é o disco que ela se mostra mais... É o trabalho que ela se mostra mais vulnerável, assim. Que eu acho que no início a gente tinha momentos que ela estava muito punk, que ela precisava muitas vezes ser reativa, enfrentar as coisas. E aqui eu acho que ela se mostra mais vulnerável, mais doce, mais delicada. E é muito curioso, porque essa é a figura que, nesses últimos muitos anos, como eu já entrevistei a Jupe muitas vezes desde que ela começou, essa figura que se mostra no disco doce e delicada é a figura que eu conheço fora dos palcos, é a figura que eu sempre tive contato. Então é muito bonito ver isso colocado nas letras também, né? A gente sempre brinca e chama a Jupe é a mais cheirosa do rolê, porque ela sempre vem e abraça todas as pessoas. Eu acho que esse disco tem um pouco desse cuidado e desse carinho também. Eu não ouvi ainda, vou ouvir, não consegui. Tá muito bom. Amei os comentários. Mas bora lá então. Nick Silva, você que odiou o disco do Tame Impala, quais são as suas dicas? Olha ele. Eu não sei se meu amigo Renan Guerra traria essa, mas Piri and Tommy, que é uma duplinha que eu sei que ele gosta bastante, lançou uma faixa nova que chama Miss Provocative. É uma coisa meio pop anos 90, assim, bem contagiante, meio pop, meio funk, meio disco. Tá bem interessante essa faixa e faz parte do próximo EPzinho deles, que chama Magic, e vai ser lançado no dia 7 de novembro. Quem voltou e eu achei bem legal foi a Courtney Barnett, com Stay in Your Own Lane. Tava sumida, eu gostei, bem boa a música. Sim, bem rockista. Sumida, né? Ela tinha lançado em 2023 o disco End of the Day, e aí desde então meio que... sei lá, deu uma sumida assim, mas ela voltou com uma faixa bem legal, produzida pelo John Congleton, trabalhou com Shame, St. Vincent e tudo mais. É aquela coisinha meio indie rock que a gente gosta, bem bom. Mais uma faixinha aqui que é muito boa é o Helado Negro com Protector. O Helado Negro vem para tocar no Brasil bom. No dia 7 de novembro, que é o mesmo dia que ele retuita todas as coisas que eu posto. Eu acho Sério? Ele muito fofo. Ele curte, retuita e comenta. Ele é muito anjo. Que foda. Ele vem pro Brasil, né? Agora no dia 7 de novembro, tocar pela Balaclava. E é o mesmo dia que ele lança o EP dele, que chama The Last Sound on Earth. Ele já tinha lançado uma faixa que chama More anteriormente, que é bem boa também. Falamos aqui. E aí nesse ele falou que ele
vai para uns lugares meio Miami Bass, freestyle, jungle e tudo mais, de uma música eletrônica ali mais estranhazinha para as coisas que ele produz. Eu achei muito interessante. Mais uma faixa aqui é o La Imperatriz com Crisales. La Imperatriz que também vem pro Brasil em novembro. Estou ansioso para esse show. Essa nova faixa acho que meio que segue ali de onde eles se alçaram com o Pulsar em 2024, que é aquele disco bem interessante. É a primeira faixa com a nova vocalista, que chama Louve, ou Maud Ferron. E é isso, assim, acho que é essa coisa bem grovada, bem dançante, bem interessante. Aí da sessão Discos que eu roubei lá do site do Kleber, tem o De Leve com Mantendo o Rap Vivo. Achei Nossa, o De Leve lançou. excelente. Caralho! É o primeiro disco dele em 15 anos, Isso que eu ia amiga. falar. Nossa, E tá bem bom, tá? Sério? Caceta, vai. Disquinho lançado pelo Brabo Label, 11 faixinhas, 31 minutos. Achei muito bom. Essa coisa meio boom bap, assim, bem interessante. A maior parte das músicas é produzida pelo Felipe Play e pelo Jones. Acho que meus destaques aqui é o GTA 6 e o Rap 40+. Enfim, achei muito bom. Tem participação de nomes como Matéria Prima e o Oreia também. Enfim, ele trazendo esse rap old style aí, mas, sei lá, trazendo gente nova pra trabalhar com ele. Enfim, é muito, muito bom. E minha última diquinha aqui é a banda Dust com Skies Falling. Acho que a Isa gosta, né? É bem Isadorinha. Essa coisa meio punk, pós-punk, porém sujo, com um saxofone. E aí, enfim, essa mistura fica muito louca. Eu achei muito, muito legal, assim. Acho que os destaques pra mim é Swamped e Two Dogs. Boa. E é isso. E vocês, Adora Almeida, ouviu outras coisas? Eu ouvi. Além do Tan and Payla. Eu ouvi o Baritas, Baritália. Lançou mais um álbum. Baritas. Meu Deus, cara. Você quer ser cancelada na internet. Por que, gente? Você vai ficar que nem aquela menina do TikTok falando: o after é do Nildas. E você nem é de São Paulo, você é de Sorocaba. Você tem que manter sua Mas essa é a identidade. piada. Mas elas não podem, senão elas vão achar que você é de São Paulo. Ah, tá bom. Mas eu achei que desse jeito eu tava podendo zoar. Barito. Não, eu sei, mas é que eu tô só explicando pro público. Pra eles não acharem que você fala assim a sério tá bom, na vida entendi. real. Tá bom. É um Mas ela disclaimer. fala, tá? É um disclaimer. Ela fala. Baritas. Baritas. Vamos lá. Some Like It Hot. Gente, a banda não para de lançar coisa, né? Os dois gatos da banda lançaram lá o Double Virgo esse ano também. Então, assim, o pessoal não para de trabalhar, mas tudo bem. Dito isso, são 12 faixas. Poderia ter 9, hein? Tem 3 bem chata, mas o resto eu gostei. Não ter. Não, que é isso, isso que é bom. Os singles são ótimos. Os singles são ótimos e eu gostei bastante. Tipo, mas realmente tem 3 muito chatas. Gente, a Pitchfork deu 5.9. A Pitchfork, quando não gosta de banda inglesa, eles destroem. Tipo assim, eles... não entendi esse negócio aqui. Mas eu só chato. achei que ele fica rodando um pouco em volta do próprio rabo, assim. Às vezes fica meio repetitivo. Sim, tem 3... Não, e é isso. Tipo, eles colocam umas que são muito pra baixo. O negócio legal deles é o rockinho, é a guitarrinha ali, é o babadinho todo, entendeu? É a Nina cantando meio estranhamente ali e o outro acertando o tom, entendeu? É bom demais. Mas, amiga, não é por nada. Eu sei que você gosta, mas o público também não compra muito eles, não. Assim, tipo... Eu sei. É bem esquisito, sei lá. É que vocês não entenderam. Tá bom. Estamos falando de... Gravando um programa inteiro Muito falando bom. de música industrial maluca. É que vocês não Tom Waits. entenderam. Não, mas quando embarca. Se não, não gosto mesmo. Eu não ouvi o álbum, tá aqui na lista, mas eu ouvi singles da Sudan Archives. Tá E eu na minha achei lista esse, muito amiga. foda, então eu vou ouvir o álbum também pra trazer aqui. Que mais que eu ouvi? Tem o Military Gun que eu não ouvi ainda. Não curti não, amiga. Não? Ih, merda. Tá.
As Haim lançaram a versão deluxe do álbum. Mas só tem 3 músicas a mais? 3 músicas, Mas tem uma que chama The Story of Us, que eu achei boa, que podia ter tirado 3 do álbum e ter colocado essa no lugar. É com o Justin Vernon? Não. É uma outra, chama The Story of Us, que é mais roqueirinha, assim, tipo, que eu achei divertida. E, enfim, achei que podia estar... elas podiam ter tirado 3 músicas do álbum e colocado essas, entendeu? E é isso. Amiga, esse pra mim segue sendo o pior disco desse ano, assim, tipo... Desse ano ou delas? Desse ano, assim, pra mim é o pior disco. Porque pensando no nível de quem são, sabe? Sim. Na quebra do que de saiu, expectativa eu não consegui. também. Foi uma coisa decepcionante pra mim. Gosto muito das Anjos, mas fica no próximo. Uhum. Mas já que você falou de Southern Archives, eu vou embarcar aqui das minhas dicas e deixar o Renan aí por último, porque ele sempre traz bastante coisa aqui. Southern Archives, de BPM, disco que chega pelo Stone Through Records. A gente veio falando de vários dos singles que ela lançou. Eu acho que é o disco mais pop da carreira dela. Uhum. Ela falou que muito dessa perspectiva veio do fato de que ela excursionou com o Tame Impala e com a Caroline Polachek. E ela queria fazer alguma coisa que fosse mais acessível. Ela descreve esse disco como música dançante, negra e orquestral. Mas ainda assim tem o estranhamento, tem essas experimentações, tem a coisa diva toda nunca vai dela, deixar assim. de ser diva. A diva é diva e sigo apaixonado por ela. Eu acho que vai ser um disco importante pra ela chegar em outras pessoas que não tinham Eu escutado acho o que é o que vai trabalho dela. trazer ela pra cá, inclusive. Eu acho que é um disco 100%. muito importante para as pessoas se conectarem com o trabalho dela, entenderem ela de outra forma. E eu acho sempre muito interessante quando mulheres negras pegam coisas, gêneros e dizem assim, vou brincar em cima disso e fazer loucuras aqui. E eu acho que isso que é divertido no disco. E dá pra ver que ela também tá se divertindo muito, experimentando, criando aquelas coisas. Ela fez essa personagem meio robótica, meio personagem de videogame dos anos 90, meio Lara Croft. Eu acho que tudo é muito legal. Assim, eu acho que a hora que as pessoas se ligarem das coisas que ela tá fazendo, ela é muito foda. ela fica muito grandiosa. O disco anterior, o Natural Born Prom Queen, que a gente recomendou aqui, é muito bom, mas eu acho que esse é mais pop, mais acessível, mais comercial. Super. Seguindo aqui, um disco que eu estou obcecado, se chama Godness, da Phil. A Phil é uma cantora, compositora e produtora britânica, é a identidade adotada pela Theodora Laird. O pai dela é um ator britânico conhecido ali. Ela lançou esse disco pelo selo AD93, que é o mesmo que lançou, Nick Silva, o Yahweh Neil Gunn, lá no comecinho do ano. A Joanne Robertson, que eu recomendei recentemente, e a James Kay. Ele é um disco muito estranho. Quem gosta de Tirza, Emel Butt, Groper. Vou ouvir. O timbre de voz dela é muito parecido com o da Beth Gibbons. Mas, assim, ela tem, assim, algumas canções muito poderosas no meio de algumas canções que são mais experimentais e atmosféricas. Eu tô achando que eu ouvi A capa é uma plateia em preto e branco, assim, e ela tá olhando pra câmera. Phil se escreve F-E-E-O, o disco se chama Goodness. Não, acho que eu não ouvi o álbum, eu ouvi single. Sim. É bem essas vibezinhas dessas meninas novas fazendo um pop estranho, assim. E foi super bem coisado o álbum, né? Tipo, a crítica tem uma galera avaliando, então assim, eu gostei demais, né? assim. Eu ouvi single, porque quando você falou que parecia a Tisa, todas essas garotas, assim, realmente. Boa. E aí, pra fechar nos discos, Carly Rae Jepsen com Emotion, a edição de 10 anos de aniversário ali, trouxe um monte de coisa, resgatou as singles da época, os singles posteriores. Então, pra quem já gosta do Emotion, está uma delicinha. E aí, pros singles Rapidex aqui, Vitor Brauer e Bela e o Omo da Bruxa fizeram uma versão para Um Degrau na Escada. É aquele sucesso do Chico Rei Paraná. Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo. Ficou bem Ainda boa estou essa versão. sentindo a falta de você. Cara, ficou uma perfeita combinação de emo, rock triste, sertanejo, assim. Amo essa colaboração. Já quero um disco de versões de Vitor Brauer e Belo e o Omo da Bruxa cantando os clássicos do sertanejo romântico. Parque da Ação é uma parceria entre o Arthur Bittencourt da banda Ente e o Júlio Santa Cecília do DJ Guaraná Jesus. Eles vão lançar
Não, porque se você já tinha falado aqui, você Eu sei que falou. você já deu, mas nunca já deu vai, essas dicas nunca aqui, vai. mas parece que você acabou de inventar. Tipo, você jogou palavras no liquidificador. É da galera da Celoc Records, que sim, é uns nomes super estranhos sempre. Eles vão lançar um disco chamado Ideograma no dia 5/11. É um trabalho mais exploratório e eles lançaram essa primeira música que se chama Cerimônia. É uma faixa inspirada... Aí o Renan vai tirar sarro, porque é uma faixa inspirada pela obra do cineasta tailandês Apichatpong. Como é que se pronuncia isso? Ele tem um nome pra gente pronunciar. A gente pode chamar ele de... Apichatpong Werestaku é o nome dele. Assim, é o do que tem vários filmes esquisitos. Não, os filmes dele são ótimos. Uncle Mas Boone, que ele eu pode ser amo. chamado de Joey. Porra, É verdade, eu não foda, estou né? zoando, gente, isso não é uma piada. Não me cancelem, ele realmente pode ser chamado. Os fãs se referem a ele a Joey, que é tipo similar a tipo uma forma dele ter. É uma brincadeira deles. Enfim, os fãs vão entender, mas você pode chamar de Joey e as coisas deles são ótimas. Assistam Enfim. Mal dos Trópicos. Eu ia recomendar aquele com a Tilda Swinton, que é muito bom, que é o Memória. Memória. Eu amo esse filme, esquisitíssimo, maravilhoso. Seguindo aqui, ó, Tenten Benja, que é um artista que eu vivo falando aqui, lançou uma faixa chamada Light Trope. É um misto de R&B com rock, minha amiga Isadora Almeida, você que gosta daquele... Qual que é o fedidinho lá que você gosta sempre? Jesus. Esqueci. O guitarreiro de R&B funk. Maggie, é a mesma pegada ali. E por último, nos singles, o Neutrix Point Never anunciou um novo álbum, se chama Tranquilizer, sai no dia 17/11, e é um disco que ele fez a partir de samples extraídos de CDs dos anos 90 que ele baixou no Internet Archives, e ele lançou 3 músicas excelentes, For Residual, Bump e Life World. Lembrando que nos últimos anos o Neutrix Point Never, que é esse projeto do Daniel Lopatin, ele veio trabalhando ali com o The Weeknd, trabalhando na produção dos discos mais recentes do The Weeknd. Vai lá, Renan Guerra, encerra essa lista aí. Bom, de singles, a minha vovó Joyce Moreno se uniu ao suíço Louis Matute. Esse é o sobrenome dele. Ele é um cantor de jazz super jovem, bem bonito, aliás. Eles lançaram uma faixa chamada O Que É o Amor. Achei muito boa, muito bonita. É bem tipo o universo da Joyce. Acho que ele deve ser fã dela e falou assim: Oi, Mo, sou muito seu fã, vamos gravar uma faixa. Coisas que fãs da Joyce fariam. A cantora chilena Rubio, que é o projeto da Fran Straub, lançou o single Nuestra Canción. É uma faixa mais acústica. Acho que se conecta um pouco ao fato dela ter passado recentemente no Tiny Desk. E vale muito a pena conhecer o trabalho da Rubio. Ela mistura um pouco de música alternativa com música eletrônica, música pop. Ela vai lançar um novo disco chamado EPV10J. Ou 10J. É um nome grande. Mas enfim, vale super a pena conhecer o trabalho da Rubio, talvez assistir o Tiny Desk dela e ouvir Nuestra Canción. E, pra fechar, eu trago o EP que eu não parei de ouvir, que é o Taj Mahal com o seu EP de estreia. Eu já tinha indicado aqui anteriormente a faixa Tem Que Ter House, que é o primeiro single deles. E aí eles lançaram outras 2 faixas juntos nesse EPzinho, que é Fazendo a Casinha e Fazendo a Cabeça. E aí temos que fazer a casinha. E Fazer a Cabeça é uma faixa que é uma versão de uma música de reggae da banda do Souto, que também é uma banda de Natal, assim como o Taj Mahal. E eu achei, assim, maravilhoso. Essa versão de Fazendo a Cabeça é a minha preferida do EP. Eu acho muito interessante como a música começa. Eles pegam a música do reggae, aí eles modificam pro universo do house. E aí, da metade pro final, a música ganha, assim, várias camadas que se conectam com o Mangue Beat, com toda uma história da música do Nordeste, que é muito interessante quando eles fazem uma mistura, assim, uma saladona de várias coisas vindo ali juntos. A própria faixa Fazendo a Casinha também é ótima, porque tem essa referência deles, do espaço de onde eles vêm. A banda toca geralmente num espaço em Natal chamado Frisson, e aí eles falam durante a música do Frisson. É um espaço super pequeno e super interessante, importante na cena de Natal, e é interessante como eles trazem, meio que convidam a gente para esse espaço. Então eles ficam
vão chamando a gente pra chegar na casa, eles dizem boa noite, boate, vão nos chamando pra essa festa que eles apresentam. Enfim, tô muito ansioso pra poder ver eles ao vivo. Eles vão tocar aqui em São Paulo esse ano no Festival da Baticu. Enfim, quero muito ouvir Taj Mahal ao vivo, quero fazer a casinha. Então ouçam Taj Mahal EP. Vamos pro próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Every story you love, every invention that moves you, every idea you wished was yours, all began as nothing. Just a blank page with a blinking cursor, asking a simple question. What do you see? Great ideas start on Mac. Find out more on apple.com/Mac. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz coisas, dicas aleatórias aí que a gente acha que alguém deve ouvir, ver, consumir. É isso. E o que você, nosso gaysão de calcinha, Nick Silva, quer recomendar nesse bloco? Quero trazer a dose dupla de Cocoroco live. Eles lançaram um disco esse ano que eu não curti tanto assim, mas eles ao vivo são maravilhosos. E eles estão numa pequena turnê pelos Estados Unidos e passaram no Tiny Desk da NPR e na KXP. Então tem 2 lives aí com músicas diferentes para você não ficar ouvindo sempre a mesma coisa. Enfim, banda maravilhosa, de jazz para quem gosta, né? De jazz UK, vai nessa que tá muito bom. E é isso. Renan Guerra. Bom, hoje eu vou subverter esse bloco e ao invés de dar uma dica, eu vou fazer meu próprio TED Talk aqui. No último final de semana, eu assisti uma caralhada de shows. A gente começou assistindo o Gilberto Gil. Acho que foi um momento muito importante de encerramento ali desse ciclo do Gilberto Gil. Depois eu pude ver o D-Caps com uma caralhada de participações especiais. Nossa, foi incluindo tudo. Fat Family, Maui, Urias. Eu pude ver naquela mesma noite o LSD XOXO. E ele começou o set dele tocando Sneaker Pimps. Foi pra mim que ele fez aquilo, sabe, cara? Com a apresentação da Márcia Pantera na frente dele. E aí depois, no outro dia, eu fui ver a Láfia tocando Parliament Funkadelic. Eles tocaram junto com o Lino Cris. Eles ainda trouxeram o Nelson Triunfo para dançar junto no palco. Então foi uma celebração de história e de música brasileira, de funk, de soul. E eu fiquei muito pensando a importância que a música ao vivo e os encontros que a música ao vivo me proporcionam. E o quanto isso é rico. Eu acho que a coisa mais bonita disso tudo não são apenas os shows, as experiências que a gente vê no palco, mas também as experiências que a gente troca ao lado das pessoas que a gente gosta. Eu acho que as coisas mais bonitas desse final de semana foram a gente abraçados cantando drão, cantando esotérico. Amiga, a gente começou a chorar e não parou mais. Mas é surreal. É surreal. E também as trocas que a gente faz, porque a gente tava com os nossos outros amigos, a gente tava com ouvintes, e isso é muito bonito. A mesma coisa no show do D-Caps, a hora que o Fat Family tava no palco, a experiência de você virar pro lado e aí as meninas da Tuyo estavam dançando, enlouquecidas. Eu encontrei a Gabriela Neves, a gente ficou dançando, tava todo mundo numa energia. Era uma energia muito única. Eu encontrei, tipo, o Kaique, que é um artista que a gente já recomendou aqui desde que ele era, tipo, criança, e a gente vê ele crescendo. A música cria essas experiências muito ricas. E eu acho que mais do que isso. E com um detalhe, amigo, que no show do D-Caps acabou a luz no momento que o Fat Family ia começar a cantar. E aí elas começaram a cantar a capela e o público todo acompanhou ao vivo, assim. Foi uma coisa muito forte. E eu acho que todas essas experiências ao vivo sempre nos comprovam quanto a música é algo que nos une e que nos liga. E o quanto viver essas experiências ao lado das pessoas é muito importante. Cada vez mais essas coisas de discussão online, criações de inteligência artificial têm dito: as pessoas não querem mais a cidade, as pessoas não querem mais a noite, as pessoas não querem isso, que é aquilo. Elas querem ir num café, não sei de onde que eles inventaram essas histórias. Mas as pessoas querem continuar ocupando as
as coisas, as pessoas querem continuar se encontrando na rua. O show do Sesc era gratuito, que é esse que eu vi o Aláfia, e tava cheio de gente, de criança. Era um dia frio de São Paulo, com garoa. O céu abriu bem na hora que o show começou e eles falaram que a nave do Funkadelic ia descer naquele palco. Então acho que a experiência coletiva da música ainda é algo muito bonito. Então a minha dica essa semana é: aproveitem os shows que Saiam vocês de gostam, casa. ao lado de quem vocês gostem, abracem os amigos de vocês, cantem as músicas, se emocionem, chorem, gritem e dancem. É isso. Perfeito. Isadora Almeida, o que você traz pra gente? Gente, eu vi um documentário que é sobre o pai do Robert Downey Jr. O nome do documentário é Robert Downey Sr. É dirigido pelo Robert Downey Jr. Eu achei muito tocante. Eu não sei o que o Renan tá dando risada. Por causa do nome Ah. Downey Senior, Downey Jr. É, Aí você tem que ficar Mas, pensando. exato, parece que é indo e piada. voltando, mas não é piada. Gente, é muito lindo, assim. Eu não fazia ideia. O Robert Downey Sr., pai dele, é um puta diretor alternativo, assim, tipo, de cinema cult norte-americano. Eu não fazia ideia. O cara era bem maluco. Muito legal, assim, ver toda... É que eu não quero contar muito, assim, porque eu acho que é impactante você ver o jeito que ele faz a direção, assim, que o Robert Downey Jr., que ele vai recortando, e muito pelo pai dele ser essa pessoa tão... única, assim, tão diferente, tão criativa e com um humor muito específico. Então é muito legal ver, assim, a criatividade dele para desenhar essa história, assim. E ele decide fazer esse documentário porque o pai dele já tá uma idade avançada, ele já não tá muito bem, porque ele tá com Parkinson. E aí, ao final da realização ali, dos 3 anos que ele tá gravando, pouquinho tempo depois, o Robert Downey Sr. Veio a falecer, em 2021 ali, pico da pandemia e tal. Então a gente acompanha ele nessa jornada desses últimos anos, assim, e as conversas que eles têm são muito... brutalmente verdadeiras, assim, sabe? Eu fiquei super emocionada. Eu tava com muita saudade do meu pai nesse dia, e aí eu fiquei pensando, assim, tipo, todas as perguntas que eu não fiz pro meu pai, sabe essas coisas? E aí é muito louco, tipo, que o Robert Downey Jr., ele tem essa clareza de que, tipo, o pai dele tá indo embora, e ele meio que, de alguma maneira, quer tentar ao máximo ali... viver com o pai dele e dizer as coisas que não foram ditas, porque eles tiveram um relacionamento meio doido, porque o senior, ele usava, tipo... Ele usou muita droga, ele teve problema também com bebida. Sim, só que o deles é muito louco, porque... Tipo, ele deixava o filho, né? O Robert Downey Jr., tipo, usar maconha, sei lá, na infância. Então, é muito louco. Dá pra entender muito, né, de como a sociedade não tinha noção das coisas nos anos 70. Enfim, é muito louco. Eu achei muito bonito, assim, a direção. Acho que vocês vão gostar bastante, assim. É um documentário bem tocante. Renan, a forma, assim, tipo, como ele dirige, eu achei muito criativo. E tem uma coisa também que eu achei muito louca, que o Paul Thomas Anderson era muito amigo do Senior, e o Junior tinha até um pouco de ciúmes do pai dessa relação que eles tinham, porque o Paul Thomas Anderson era super, super fã, assim, idolatrava o Senior, e é muito interessante pensar nisso. Está no Netflix. E você, amigo Kleber? Vamos lá, eu fiquei obcecado por Alien Earth. É mais um derivado do universo Alien. O Alien normalmente ou é muito ruim ou é muito bom. E esse aqui é muito bom, por incrível que pareça. Eles não tem a mão do Ridley Scott nesse. Exato, eles conseguiram atualizar toda a estética, o ritmo, os atores. Se passa anos antes do filme original. Uma sinopse, minha amiga Isadora. Uma misteriosa nave cai na Terra e uma jovem e um grupo desorganizado de soldados táticos fazem uma descoberta fatídica que os coloca cara a cara com a maior ameaça do planeta. A direção
criação e roteiro é do Noah Hawley, que é o cara que fez Fargo, é o cara que fez Legion. É muito bom, são 8 episódios, é fresh, os episódios oscilam entre episódios mais longos e mais curtos. Tem 3 episódios, assim, o primeiro, o episódio do meio e o final, que são absurdamente bons. Ao longo da história a gente tem a consolidação dos personagens que são humanos, que são androides, mas a gente tem a criação dos híbridos. É muito bom, é um show assim de pensar uma coisa que é muito consolidada, que é o universo Alien, e como produzir algo derivativo disso de uma maneira pop, muito fresh, muito recente. A protagonista é excelente, eu tô apaixonado por ela, eu quero que ela mate todos os humanos numa próxima temporada se rolar. A história se fecha dentro dela, se você não precisa ter assistido Alien, você não precisa de uma segunda temporada, tudo o que acontece ali se resolve ali, então recomendo bastante. É super violento, é super aterrorizante, coluna vertebral, tripa, tudo jogado pra tudo quanto é lado, então vale muito a pena pra você que gosta de algo assim pra te animar num finalzinho de semana. Que legal, uhul. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição número 374, discos perdidos e algumas raridades. As pessoas foram bem ativas aqui, deixa eu pegar um comentarito. Comentário do Kleber, que não sou eu, que sempre comenta aqui, ele falou: eu amo quando vocês falam da Grimes. Rest in peace, mãozinha rezando pra ela. No Instagram, o Carlos Farias comentou: ótimo ouvir sobre esses bastidores que podem levar um trabalho a ficar escondido, perdido. Cada álbum excelente é quase um milagre acontecendo onde tudo deu certo. Sobre a Mariah, como um dos ouvintes velhos, adolescente na época grunge, sempre achei essa história curiosa. Ouvi o álbum lançado há alguns anos no YouTube e também pouca coisa me impactou. Fico curioso em ver qual seria a versão final com ela cantando, mas gostaria ainda mais que ela metesse o louco lançando uma versão, remixando ou regravando esse material e chamando pessoas da época, mostrando sua versão criativa sem entraves de gravadoras. Como é o nome dele? Carlos Farias. Não vai rolar. Comentário do Jefferson Tafarel. Ele falou assim: ainda contribuindo para a discussão sobre o Mesinha BR do Tiny Desk Brasil. Teve gente aqui do Nordeste tendo a pachorra de comentar mal de João Gomes, dizendo que ele não sabe cantar. Aquelas haters que você vê em qualquer caixa de comentário de notícia. É impressionante como, além de não reconhecer talentos musicais e a arte musical em si, a galera quer porque quer menosprezar o gosto de outras pessoas por outros estilos. Se tornou cultural, infelizmente. Também sobre o Tiny Desk, o Marlon Huckle comentou aqui no Spotify: queria tanto Ana Frango Elétrico no Tiny Desk Brasil. Quem sabe não rola. Comentário comentário do Diego Alves, ele falou: lembrei da história do suposto álbum do Sufjan Stevens, Stalker, que literalmente foi encontrado no lixo por um fã. Rachei com o Nick dizendo que o Verônica Eletrônica passa uma vibe Magalu. Camis, aqui no Spotify, comentou: sigo esperando a Sky Ferreira lançar o Masoquismo. Ela prometeu que esse ano sai. Esse já é disco perdido, gente. Desiste. E a última aqui pra fechar, a Mariana Abraão, a iPhone Mariana, falou: penso mais o que devia no suposto álbum gravado da Lana Del Rey, Miles Keynes e Alex Turner, que nunca viu e nunca verá as luzes. É verdade, rolou isso. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no X, e é isso. Eu sou Underline Renan Guerra em todas as redes sociais. Você lê meus textos lá no Screen NL e toda sexta-feira tem minha newsletter no Substack. Eu vou aproveitar esse final para mandar um beijo para você que me encontrou no front do LCD XOXO e disse que era apoiador e ouvinte do podcast. Eu não lembro o seu nome, mas era alguém muito belo, a mais bela bunda apoiadora do nosso podcast, que agora está aí para competir com o Marco Antônio Gomes, quem eu também encontrei lá na Kevin especial de 10 anos. Enfim, vamos ter que fazer no final do ano o mais belo e mais bela dos nossos apoiadores. Mais bela bunda todos dos belos. Apoiadores. Isso, vamos avaliar. Quero avaliar uma. Pode mandar, todo mundo mandando a bunda pra gente poder avaliar e vai dar um troféu no final do ano. Que isso, baixaria! Ganhei uma camiseta. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Bus ou na miolo.fm. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. Siga a gente na sua favorita. Cebolinha.
Siga a gente nessa plataforma de streaming favorita. É 90 anos do Maurício de Souza, achei bonito. Exatamente. Icônico, icônico. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores, como a Lívia, a Júlia de Flora, o Fabrício Nelly, a Tony Malman, o Leonel Moula, o Danilo Feleira, o Vinícius Coleira e o Luiz Carlos Melo. Coleira, ele usa uma coleirinha. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.